Independente do que o mundo já fez com o Joel, ele agora, assim como o Bill, encontrou alguém que vale a pena salvar, e o episódio 4 de The Last of Us nos mostrou que para proteger essa pessoa, ele vai fazer de tudo, até mesmo rodar o país inteiro para deixar ela em segurança. E isso só faz a gente gostar cada vez mais do personagem, né? Fala sério. O único problema é que não são só os infectados que eles vão ter que enfrentar pelo caminho, e ainda vem muita complicação por aí. Então, se você ficou curioso com o que eu tô falando, bora comigo fazer uma análise completa desse episódio e ver que complicações são essas. Então, não sai daí e assiste esse vídeo até o final. Galera, vocês sabiam que a partir de agora vocês também podem ser patrocinadores aqui do canal Leitura Nerd? Funciona assim, aqui embaixo do vídeo tem um botão com um coraçãozinho escrito Valeu, e quando você clica nele aparecem alguns valores que variam desde 1 até 500 reais, e clicando em qualquer um desses valores vocês vão estar fazendo uma doação direta aqui pro canal. E todo esse dinheiro arrecadado vai ser totalmente convertido em melhorias aqui pro canal, porque caso vocês não saibam, galera, o Leitura Nerd ainda é um canal novo aqui no YouTube, e a gente ainda sofre com alguns probleminhas de infraestrutura, que eu tenho certeza que vocês que estão começando aqui na plataforma conhecem bem. Inclusive, nesse exato momento que eu tô fazendo esse vídeo, eu tô gravando ele pela câmera do meu telefone. Então sim, galera, a gente precisa demais da ajuda de vocês para conseguir se manter aqui na plataforma, e o resultado disso vai ser cada vez mais vídeos, cada vez mais conteúdos de qualidade para vocês, jovens gafanhotos, porque vocês são a razão da gente estar aqui. Então quem puder e quiser, dá essa força aí que vocês vão ajudar demais. Tamo junto. Fala galera nerd, eu sou o Emerson, sejam todos muito bem-vindos. Embora o episódio 4 tenha sido mais curto até agora e não tenha avançado tanto assim na história do jogo, a gente não pode dizer que foi um episódio ruim, né? Até porque ele aproximou mais o Joel e a Ellie e também serviu de preparação para toda a ação que deve rolar no próximo episódio. Tudo isso sem falar que, mais uma vez, os produtores se superaram em relação ao nível de fidelidade do episódio. Inclusive, algumas cenas ficaram tão idênticas ao jogo que em alguns momentos eu tive a impressão de que era como se eu estivesse ali jogando novamente. Vocês também tiveram essa impressão? Comenta aqui embaixo. E já aproveitando que vocês vão deixar esse comentário, já deixa também o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e, se puder, se gostar do vídeo, compartilha também com os amigos. Bora fazer essa comunidade crescer, galera. Quanto mais inscritos eu tiver aqui no canal, mais eu vou conseguir trazer conteúdos de qualidade para vocês, e no final todo mundo sai ganhando. Então quem puder, dá essa força aí que vocês vão ajudar demais. Tamo junto. Agora sim, sem mais delongas, bora lá fazer uma análise completa desse episódio e ver tudo que rolou. Bom galera, o episódio já começa com a Ellie diante do espelho, exibindo aquela arma que ela pegou na casa do Bill e do Frank e se sentindo toda cheia de si por isso. E o interessante é que a série nos mostra que, apesar da Ellie desde muito pequena já ter que lidar com os problemas dos adultos, ela ainda é uma criança, e como toda criança ela ainda tem todo aquele comportamento e ingenuidade característicos da idade. E a prova disso é o famoso livro de piadas que é apresentado nessa parte pela personagem e que, além de servir como alívio cômico no meio de toda aquela tensão que o próprio universo de The Last of Us já traz, é também muito importante para aproximar mais esses dois personagens, tanto no jogo quanto na série. Eu vou deixar aí na tela um trechinho dele sendo usado no jogo para vocês compararem. Precisamos melhorar o humor. Pronto? Tudo na vida passa. Até a uva passa. Que é isso? É um livro de piadas. Sem trocadilhos. Volume 2 de Will Livingston. Legal, né? E em seguida vemos uma das cenas mais famosas e comentadas entre os fãs do jogo, que é a cena das páginas grudadas, onde a Ellie, para passar o tempo, começa a mexer nos bancos do carro, cheia de curiosidade, como sempre, e ela acaba encontrando duas coisas muito peculiares. A primeira é uma fita de coletânea do cantor Hank Williams, em que o Joel, assim como no jogo, diz que aquilo não é da sua época, mas coloca a fita para tocar com a música Alone and Forsaken, que na tradução para o português seria Sozinho e Abandonado. E isso provoca uma enorme nostalgia no personagem, pelo fato da letra da música ter muito em comum com a história dele e da Tess, já que tanto ele quanto o personagem da música haviam de certa forma perdido a sua amada. E o segundo item que a Ellie encontra é uma revista que seria o equivalente a uma Playboy, só que masculina, né? E claro, ela aproveita para dar uma espiadinha, e nessa hora temos um dos momentos mais engraçados do jogo, que foi reproduzido com maestria na série, que é o Joel tentando evitar que a Ellie visse o conteúdo da revista, enquanto ela o deixa totalmente desconcertado, perguntando por que as páginas estavam grudando. É claro que em seguida ela revela que estava brincando, mas isso já é mais do que o suficiente para arrancar boas gargalhadas do público, né? Fala sério.
E isso só confirma o que eu acabei de dizer há pouco sobre a garota ainda trazer consigo toda aquela ingenuidade que toda criança tem, e sem falar que essa cena ficou idêntica ao que acontece no jogo, tanto nos diálogos quanto nas expressões dos personagens, o que deixa a gente como fã ainda mais maravilhado com tudo que eles estão conseguindo fazer nessa série, né? Fala sério. Eu vou deixar aí na tela agora um trechinho dessa parte para quem não jogou o jogo poder comparar e tirar sua própria conclusão aí. Ellie, isso não é pra crianças. Uou! Nossa, como ele consegue andar com essa coisa? Joga isso fora, Peraí, eu quero ver por que falam tanto sobre isso. Ah, por que as páginas grudam? Depois de um bom tempo na estrada, com eles passando por toda aquela paisagem pós-apocalíptica e a Ellie aos poucos descobrindo que o mundo fora da zona de quarentena não era tão interessante assim quanto ela pensava, eles finalmente decidem acampar, e aqui nós temos algumas coisas bem legais para ressaltar. Uma delas é que nessa cena a Ellie mais uma vez utiliza o livro de piadas com o Joel, mas diferente da primeira vez, nessa hora ele interage com a personagem contando o final da piada, o que acaba surpreendendo a garota e ao mesmo tempo mostrando um lado dele que até então só tínhamos visto lá no primeiro episódio. Vocês percebem como o fato deles inserirem esses detalhes aos pouquinhos faz toda a diferença pra gente ir se aprofundando cada vez mais no relacionamento entre esses dois personagens? É claro. E isso é uma coisa que eu já vim elogiando desde o começo da série, mas no terceiro episódio e nesse ficaram ainda mais evidentes, porque eu não sei se vocês concordam, galera, mas tudo isso dá uma suavidade muito maior pro desenrolar da trama e faz com que as coisas não sejam simplesmente empurradas de qualquer jeito pra gente, o que deixa a série ainda mais legal. Outra coisa que vale ressaltar é quando o Joel diz pra Ellie que os infectados não eram a única ameaça para eles se preocuparem, já que havia pessoas que, se os encontrassem ali, poderiam fazer muito mais do que apenas assaltá-los. E isso já era a série reforçando os perigos que eles iriam enfrentar logo à frente com os caçadores. E vale lembrar, galera, que mesmo num cenário pós-apocalíptico ainda vão existir pessoas boas e ruins, assim como existe nos dias atuais. A única diferença é que elas vão poder praticar maldade com muito mais liberdade, concordam? É verdade. Mas o mais interessante nessa cena é ver que o Joel ficou tão preocupado que algo assim pudesse acontecer de fato, que resolveu ficar de vigília boa parte da noite, e a gente só vem a entender o porquê disso mais à frente. No dia seguinte, vemos a Ellie reclamando do café do Joel, que não devia ser lá muito agradável, e os dois voltando para a estrada. E enquanto eles conversam no carro e a Ellie enche o Joel de perguntas como já era de se esperar, ele conta pra garota um pouco da história do Tommy e o porquê deles estarem distantes um do outro. E aqui já dá pra gente notar também a forma com que o Joel fala do grupo em que eles se juntaram no começo do surto, e esse é mais um detalhe do passado sombrio do personagem que a série vai nos mostrando no decorrer do episódio. E um outro ponto aqui que também é muito interessante é quando a Ellie pergunta pro Joel o porquê dele continuar, já que na visão dele o mundo já não tinha mais esperanças, e ele diz que ela não conhecia realmente o mundo, então ela não sabe. E esse é mais um fato muito importante que a gente deve se atentar sobre o Joel para compreender melhor o comportamento do personagem e principalmente para entender as escolhas que ele faz no futuro. Quem já jogou o jogo sabe do que eu tô falando. Na cena seguinte, vemos os dois tomando uma rota alternativa, já que a principal estava bloqueada, e assim como no jogo, isso resulta no momento clássico da emboscada dos caçadores, em que o Joel precisa proteger a Ellie daqueles homens, mas ao mesmo tempo ela também acaba protegendo ele quando atira no homem que estava quase o enforcando. E aqui nós temos duas diferenças entre essa cena e o que acontece no jogo, então vamos lá. A primeira é que no jogo o Joel estava sendo afogado quando a Ellie o salva, e aqui por outro lado os produtores optaram por algo mais simples, o que é totalmente compreensível, já que demanda muito menos trabalho e investimento em cenário, essas coisas. E a segunda é que no jogo, após a Ellie salvar o Joel, ele ainda dá uma bronca na garota dizendo que não era para ela intervir, e os dois acabam tendo uma pequena discussão, já que ela fica irritada por ele nem sequer agradecer. E aqui na série, embora o Joel não goste daquela situação, vemos ele sendo muito mais compreensivo com a garota. O que eu acho que faz muito mais sentido se a gente lembrar que a Ellie é apenas uma criança e ela fez o que ela achou ser o certo ali naquele momento. Na cena seguinte, enquanto os dois procuram um lugar seguro para se esconder, conhecemos a Kathleen, a líder dos caçadores, interpretada pela atriz Melanie Lynskey, a Rose, de Two and a Half Men. E aqui a sua personagem estava à procura de um homem chamado Henry, que possivelmente foi o responsável pela morte do irmão dela. E por essa razão ela tenta obter respostas de um doutor que aparentemente conhecia a personagem desde criança, mas quando não consegue as respostas ela o mata a sangue frio.
E infelizmente eu tenho que fazer aqui minha primeira crítica à série, que é exatamente sobre essa personagem, que na minha opinião foi colocada na série como uma suposta vilã dos caçadores, mas que além de ser uma personagem totalmente genérica, não passa credibilidade nenhuma no papel. E me desculpem galera, mas eu tenho que dizer, com todo respeito à atriz Melanie Lynskey, não me convenceu e sinceramente se ela não tivesse na série não faria diferença nenhuma. Mas essa é a minha opinião, tá? Deixem aí nos comentários o que vocês acham. Na cena seguinte temos o Joel ensinando a Ellie como segurar uma arma, e aqui também nós temos uma pequena diferença dessa cena pro jogo, que é o tipo de arma usada, já que no jogo o Joel entrega um rifle para Ellie e a ensina como manuseá-lo, e já na série ele faz isso usando o mesmo revólver que ela havia roubado na casa do Bill e do Frank. E uma outra coisa muito legal que acontece aqui, galera, é que os produtores deram uma profundidade muito maior para esse momento, fazendo até mesmo o Joel se desculpar com a Ellie por ela ter que se envolver naquela situação e atirar em alguém, já que uma criança jamais deveria passar por esse tipo de provação. E é importante vocês saberem, galera, que até esse momento ninguém havia se preocupado tanto assim com a Ellie, já que todos que passaram na vida da garota sempre deram um jeito de se livrarem dela. E é por isso que nesse momento, quando o Joel se desculpa demonstrando que se preocupava de verdade com ela, isso deixa a garota profundamente emocionada e acaba aproximando ainda mais os dois. Legal demais, né? Em seguida, vemos a Kathleen conversando com o personagem Perry, que pra quem não sabe é interpretado por ninguém mais ninguém menos que o ator Jeffrey Pierce, responsável por fazer a voz do personagem Tommy nos jogos. Ele revela para a líder dos caçadores que eles encontraram pistas do Henry e também do seu irmão mais novo Sam, e a leva até o local em que eles supostamente estiveram. Mas o mais interessante aqui é o que vem a seguir, onde ele mostra para ela que existe alguma coisa no subterrâneo do prédio tentando sair, e pergunta quando eles vão informar isso ao restante do grupo, mas ela diz que não pode alarmar os soldados e que primeiro eles devem resolver um problema de cada vez. E pra quem já viu o trailer do episódio 5 sabe que muito provavelmente o que tá ali embaixo é um baiacu que tá prestes a dar as caras pela primeira vez na série, e os fãs dos jogos já estão mais do que ansiosos por esse momento, né? Eu inclusive, porque eu já tava esperando ele lá no episódio 3, mas como houve toda aquela mudança, né, a gente sabe que ele nem sequer foi mencionado. Então comentem aí se vocês também estão ansiosos pra ver ele aparecendo. Na cena seguinte temos o Joel e a Ellie chegando no prédio que eles haviam mencionado para se esconderem, e eu não sei se vocês também tiveram essa impressão, mas essa cena lembra muito um momento no começo do jogo em que o Joel, a Tess e a Ellie chegam numa espécie de armazém fugindo dos infectados, e a aparência do lugar é exatamente a mesma. Diz aí se vocês também tiveram essa impressão. Enquanto sobem as escadas, a Ellie pergunta ao Joel como ele sabia da emboscada dos caçadores, e nesse momento ele revela que já teve dos dois lados e que na época eles faziam o que era preciso para sobreviver. E ao ser questionado se ele já havia matado gente inocente, ele fica em silêncio e diz para eles continuarem. E aqui a gente começa a compreender melhor porque ele mudou tanto e se tornou tão insensível ao longo de todos esses anos, e ela também percebe isso. E para finalizar, temos um outro momento muito importante para o desenvolvimento dos dois personagens, que é o Joel mais uma vez se mostrando preocupado com a revelação da Ellie de que ela já havia atirado antes, e dizendo que não achava justo ela ter que passar por isso, o que mostra mais uma vez aquele sentimento paterno que ele tinha com a Sarah, retornando agora com a Ellie. E a prova disso é que a garota consegue até mesmo arrancar uma tímida gargalhada do personagem depois de contar uma piada totalmente ridícula, o que faz dessa parte uma das mais divertidas e emocionantes de todo o episódio. E a cena termina com eles sendo surpreendidos pelo Henry e o Sam, que também estavam escondidos no mesmo prédio, mas quem já jogou o jogo sabe que os dois acabam se tornando bons aliados contra os caçadores. E é o que eu disse lá no começo do vídeo, galera, esse episódio ele não avançou tanto na história, mas ele serviu para aproximar mais esses dois personagens e também para preparar o terreno para toda a ação que vem logo a seguir. Então eu gostei do episódio, mas comenta aqui embaixo o que vocês acharam. Vocês gostaram? Vocês acham que o episódio foi fraco demais? Vocês acham que deveria ter tido mais ação? Deveria ser mais dinâmico? Comenta aqui embaixo, já deixa o seu like, se inscreve no canal, lembra de ativar o sininho das notificações, e lembrando que o episódio 5 já foi lançado e em breve vai ter análise dele aqui também pra vocês, então fiquem ligados. É isso aí, galera, tamo junto sempre, valeu, falou, fui!